Hoje nós vamos estudar sobre os solos. Como vocês podem ver, aqui temos o solo arenoso. Esse solo ele foi formado da mistura entre a areia fina, a areia grossa e o solo argiloso, que daí fica uma textura bem parecida com o real solo arenoso. Lembramos que a cor do solo ela diz respeito à matéria orgânica, ao teor de matéria orgânica presente, ao óxido de ferro, à drenagem interna. Quanto mais escuro, mais matéria orgânica, normalmente um solo avermelhado, próprio para plantação, chamado roço, ou antigamente denominado terra roxa. E em relação à textura, o solo ele vai estar de acordo com a presença, com a concentração de areia, silt e argila. Lembrando que a argila é um solo mais permeável, mais fino, que gruda na mão, liso. O arenoso ele vai estar normalmente mais áspero com uma sensação de lixa na mão, né? Quando você pega, esfrega entre os dedos, vai ter uma sensação de lixa. Esse seria o solo arenoso. O horizonte A, normalmente ele vai ser um horizonte mais escuro devido à concentração de matéria orgânica. O horizonte B vai ter mais argila e ferro, por isso mais claro, né? Mas com um pouco mais também, com menos porosidade, mais liso, certo? Bem, nós vamos ver aqui, e estamos vendo o solo arenoso, como disse antes, formado pela areia fina e pela areia grossa, com o solo argiloso. E aqui nós vamos sentir meio que áspero, e se você aproxima inclusive do ouvido, você vai sentir um barulhinho. Já o solo argiloso, ele, conforme você vai apertando, ele vai formando uma pasta, ele é liso, né? Vai formando a pasta, tá? Como se fosse um barro, vai formando a pasta como se fosse um barro. Nós vemos aqui dois exemplos de solo de cores diferentes, né? Este é um solo mais escuro. Eu coloquei aqui como solo 1. Ele é mais da superfície. E esse é um solo um pouco mais claro, já de um outro horizonte. Um pouco mais abaixo, onde eu escavei um pouco. E então provavelmente esta cor mais escura diz respeito à concentração de matéria orgânica, enquanto que este mais claro é devido à presença já de argila. Então por isso que está desta cor, estão de cores diferenciadas. Então lembrando que a textura vai ser de acordo com a quantidade de areia, de silt e de argila, e as cores são de acordo com a concentração da matéria orgânica, do óxido de ferro e da drenagem interna, né? Drenagem natural que acontece, né? Então seria isso, um vídeo bem básico, só para lembrarmos um pouco a questão do solo, da diferenciação da sua textura, e também para nos pensarmos na questão da cor, da coloração do solo, né, em relação às cores mais claras, cores mais escuras, no sentido da presença da matéria orgânica, da concentração da matéria orgânica, da argila, do óxido de ferro. Seria isso. Boa tarde.